pessoal? Nessa videoaula eu quero falar com vocês um pouco mais aí sobre equações diferenciais lineares de primeira ordem, tá? Eu estou batendo em cima desse assunto, né, das equações diferenciais, porque eu sei que isso daí é bem provável que seja cobrado na P3. Então eu trouxe mais dois exercícios aí que podem ser que venha a cair na prova, né? Porque tem muito estilo assim do que ele vem cobrando nas provas até então. Tá? Então, nesse primeiro exercício, só pede para a gente resolver a equação diferencial. Você nota aqui que você não tem nenhuma condição inicial, nada, ele só diz que θ, né, varia de 0 a π sobre 2, e a equação dada é essa daqui. No terceiro exercício, é para resolver o problema de valor inicial. Aí ele te dá uma equação diferencial, te dá uma condição inicial para você encontrar aquele C. Tá? Então, é aquele mecanismo, né, que a gente já está acostumado. Se você reparar, então, né, para a gente resolver a questão 2... você repara o seguinte, que ela não está na forma padrão, né? A gente tem aqui seno de θ, dr dθ, mais cosseno de θ vezes r igual a tangente de θ, né? A equação está na variável θ, né? R é uma função de θ nesse caso aqui. Como que eu vou fazer então para escrever na forma padrão? Eu tenho que aparecer com alguma coisa desse tipo. dr dθ, né? Mais uma p de θ vezes r igual a uma Q de θ, tá? Não fique preocupado com a questão das variáveis, né? Porque a gente está sempre acostumado com x e y. Você nota aqui que no exercício 3 é x e y, mas o padrão é o mesmo, tá? Então eu tenho que fazer aparecer alguma coisa desse tipo aqui para identificar que ela de fato é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Como é comum nas provas, ele não diz geralmente que é uma equação diferencial de primeira ordem. Então você tem que se virar lá na hora. Né? Aqui é fácil, eu vou pegar e vou dividir pelo seno de θ. Né? Então, ó, escrevendo na forma padrão. Escrevendo na forma padrão. Tá? Então, como que eu vou escrever esse negócio aqui, essa equação, na forma padrão? Só dividir pelo seno de θ. Pergunta, eu posso fazer isso? Eu posso dividir pelo seno de θ? Eu posso, porque θ está variando de 0 até π sobre 2. Né? Então é θ no primeiro quadrante. No primeiro quadrante eu sei que o seno é positivo. Não tem estresse nenhum com isso. Né? É sempre positivo, sempre maior que 0. Então eu posso pegar aqui e dividir e vou obter o quê? dr dθ mais cosseno de θ sobre o seno de θ, tá? Vezes r igual a tangente de θ sobre o seno de θ. Tranquilo? Então divide todo mundo pelo seno de θ. Essa daí é a minha equação que está na forma padrão. Né? Só que aqui eu posso ainda dar uma melhorada. Né? Eu posso escrever isso daqui assim. Né? dr dθ mais, isso daqui eu sei que é cotangente de θ. Cotangente de θ, né? Cosseno sobre seno. Então isso daqui seria o inverso da tangente, é cotangente de θ. Cotangente de θ vezes r igual a quem? Tangente de θ, eu vou deixar isso aqui por enquanto assim, tá? Daria para simplificar, mas eu vou deixar desse jeito aqui. Ok? Então eu tenho isso daí, tá na forma padrão, beleza? Então é uma EDO linear de primeira ordem, tá? Linear de primeira ordem, ok? Se ela é uma linear de primeira ordem, eu posso pegar e aplicar aquele método, né, de resolução. O método de resolução é aquele que a gente já sabe. Primeiro passo, né, é escrever na forma padrão. O segundo passo é você achar o fator integrante, né? Então, fator integrante. Quem é o fator integrante dessa equação aqui? Vai ser a exponencial da integral de p de θ dθ, ok? Aqui eu não dei o destaque, né? Mas aqui a gente está vendo que essa função é p de θ e essa função aqui é q de θ, tá? E no intervalo que a gente está considerando ali, que é de 0 a π sobre 2, são ambas contínuas. Tá? Então eu vou integrar isso. Vai ficar exponencial de quem? Da integral
da cotangente de θ dθ. Tá certo? Isso daqui eu vou ter que integrar, né? Eu tenho que lembrar que seria uma integral imediata. Tá? Isso aqui é o logaritmo neperiano do módulo do seno. Tá certo? Se você não lembra, você nota que a cotangente é o cosseno sobre o seno. Então você poderia chamar de U aqui o seno de θ. Derivar, você vai ter cosseno de θ em cima. Tá? E fazendo essa substituição simples, você vê facilmente que seu ln do módulo do seno de θ. Tá? Então, se não lembra, até dá para deduzir lá na hora. Tá? Então, aqui vai ficar exponencial do ln do módulo do seno de θ. Tá? E aqui a gente sabe muito bem, né, que é aquela consequência da definição de logaritmo neperiano, de log, na verdade. Você tem a exponencial elevada ao ln do módulo do seno de θ. Né? Então, exponencial do ln do módulo do seno de θ. O que é isso? O resultado é justamente o módulo do seno de θ. Tá? Então, é módulo de seno de θ. Só que eu posso dizer que isso aqui é seno de θ, por quê? Porque ele disse para mim que θ é maior que zero e menor que π sobre 2. O enunciado deixa isso claro para mim. Né? Então, se acontece isso daqui para seno de θ, ou melhor, para θ, o seno de θ, o módulo do seno de θ vai ser isso. Tá? Depois é multiplicar a equação, né, que já está na forma padrão, pelo FI, tá? Que a gente já sabe que é o seno de θ, ok? Então, quando eu vou multiplicar isso daqui pelo fator integrante, o que eu vou obter? Olhando aqui, né? Eu vou ficar com seno de θ, que multiplica quem? dr dθ, mais seno de θ, que multiplica a cotangente de θ, seno de θ, que multiplica a cotangente de θ, vezes r, né? Igual ao seno de θ, que multiplica a tangente de θ sobre o seno de θ. Tá? Você pode cancelar esse com esse, né? E aqui você vai obter seno de θ dr dθ vai ser igual mais, né? Aqui mais esse cotangente de θ, né, era cosseno de θ sobre o seno de θ. Então eu teria isso aqui, né, seno de θ que multiplica cosseno de θ sobre o seno de θ. Corta esse com esse, eu vou obter aqui só cosseno de θ vezes r, né, igual a tangente de θ. Tá claro? Isso daqui, se você reparar essa parte aqui, ó, né, ela é justamente a derivada em relação a θ de quem? Do seno de θ vezes r. Tá certo? Se você derivar esse produto aqui, é aquela regra, né? Derivada a primeira vezes a segunda, né? Ou melhor, a primeira vezes derivada a segunda, mais a derivada a primeira vezes a segunda. Então aqui você tem isso daqui exatamente, tá? Isso igual a tangente de θ. Tá? Se a derivada é igual, né, a tangente aqui, eu posso logo de cara dizer o quê? Eu teria que integrar os dois lados em relação a θ. Então isso daqui eu posso dizer logo de cara que seno de θ, né, vezes r é a integral da tangente de θ dθ. Tá claro? Então vai ficar seno de θ vezes r igual a quem? Quem é a integral da tangente de θ? Isso é o logaritmo neperiano do módulo da secante de θ, tá? Esse aqui também é bom você já saber logo de cara, tá certo?
Então é o ln do módulo da secante de θ, né? Mais C, tá? E com isso daí acabou o problema, né? O problema está resolvido aqui. Se você quiser explicitar R aqui, é só dividir pelo seno de θ, tá? Então, tipo, se você quiser deixar assim, R igual a ln do módulo da secante de θ mais C sobre o seno de θ, tá? E com isso daí acabou o problema, tá resolvido, tranquilo, ok? Então é isso aí, agora a gente vai atacar o item B, tá certo? Então vamos ao item B. Então, para poder fazer esse item B, né, a gente primeiro tem que determinar que tipo de equação que trata o problema, né? A equação aqui, se você observar, é uma equação diferencial linear de primeira ordem, né? Basta você dividir por x a equação toda e você vai perceber, né, que que vai ter aquele formato padrão, tá certo? Então aqui, se você pegar e dividir por x, né? Aqui é claro que eu tenho que, para poder dividir por x, eu teria que admitir x diferente de zero, né? Talvez ali faltasse uma hipótesezinha lá, enfim, né? Enfim, vamos dividir por x. Então, admitindo que x é diferente de zero, tá? Então, dividindo por x aqui, eu vou obter isso, ó, y' mais x menos 2 dividido por x vezes y igual a 3x ao cubo vezes exponencial de menos x dividido por x. Tá certo? Então aqui eu estou supondo que x é diferente de zero, tá? X diferente de zero, tá? Porque eu não posso fazer divisão por zero. Se você observar aqui, né, eu tenho aquela forma padrão, né? Eu tenho lá dy dx, né, que é y', mas aqui eu vou dar só uma manipulada, vou escrever assim, tá? Porque eu vou precisar disso, ó. Vou escrever x menos 2 sobre x. Vou escrever assim, x sobre x menos 2 sobre x, tá? Então x dividido por x aqui vai dar 1. Então aqui, no lugar disso, eu vou escrever assim, tá? 1 menos 2 sobre x vezes y igual. Aqui dividindo eu vou obter, né, 3x quadrado vezes a exponencial de menos x. Ok? Né? Divisão de potência de mesma base, x ao cubo menos x elevado a 1x ao quadrado. Tá? Se você observar daqui, você tem aqui uma função p de x e aqui você tem uma função q de x. Isso aqui é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Tá? Primeira ordem. Beleza? Então, se isso daí é uma equação diferencial linear de primeira ordem, a gente parte para o próximo passo, que é achar o fator integrante. Tá? Então, quem é o fator integrante? Tá? Lembrando que também tem uma formulazinha resolutiva, né? Se você gostar de usar aquela fórmula, na verdade eu nem sei, eu acho que o professor mesmo do curso de matemática, ele não utiliza a fórmula, tá? Eu não me lembro se ele utiliza a fórmula ou não. Tá? Mas enfim, se quiser usar a fórmula, talvez ele também aceite, eu acho que não tem problema. Eu prefiro resolver sem a fórmula, que eu acho que fica mais fácil, né, de você resolver a equação. Mas enfim, depende do gosto da pessoa. Aí aqui você vai ter que o fator integrante é exponencial, né, da integral de p de x dx, né, exponencial elevado, né, a integral disso. Então vai ficar exponencial de quem? De 1 menos 2x dx, isso vai ser igual a quem? Isso daqui já é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Porque geralmente dá só uma função aqui. Aqui você vai ter que integrar a primeira função. Integral de 1 dx é quem? X, tá? O menos 2 passa fora e eu teria aqui a integral. Deixa eu fazer passo a passo aqui para não ficar, para detalhar melhor, tá? Então aqui ficaria assim, ó, integral de 1 dx, tá? Menos 2 vezes a integral de 1 sobre x dx, tá claro? Né? Eu separei as integrais aqui para poder visualizar melhor. Então aqui vai ficar exponencial, integral de 1 dx vai ser x, tá certo? Menos 2 vezes o ln do módulo de x,
tá? Eu não preciso colocar aquele lance do C aqui, tá? Então isso aqui eu posso escrever como exponencial de x menos ln do módulo de quem? De x ao quadrado, ok? E aqui com o módulo de x ao quadrado a gente sabe do pré-cálculo que é x ao quadrado, né? Então eu posso até escrever isso aqui como sendo a exponencial de x menos ln de x ao quadrado. Assim, não é o ln que está ao quadrado, é o x que está ao quadrado, tá? É claro que eu não posso deixar esse fator integrante dessa maneira aí, né? Até porque se eu deixar esse troço desse jeito aqui, eu vou ter que pegar e multiplicar isso pela minha equação que está na forma padrão. E aí fica difícil de visualizar as coisas do jeito que está. Vou ter que dar uma manipulada ainda ali naquele fator integrante, tá? Então eu vou dar uma manipulada nesse fator integrante. Para que vocês possam visualizar melhor. Olha só isso aqui. Então o fator integrante aqui, né, eu posso escrever assim, ó, exponencial de x menos ln de x ao quadrado. O que é isso aqui? Vê se eu não posso escrever isso assim, ó, exponencial de x dividido pela exponencial de ln de x ao quadrado, tá? Você vai falar, que doideira é essa que você está fazendo aí? Não é só usando propriedade de potência. Porque olha só, se eu fizer aqui, né, divisão de potências de mesma base, eu vou ter, repete a base, subtrai os expoentes. Tá? Só estou reescrevendo, né? Geralmente a gente escreve daqui para lá e não o contrário. Mas é bom você ter essas sacadas algébricas aí que ajudam na hora de resolver. Então daqui você vai ter exponencial de x sobre quem? Agora sim, ó, exponencial do ln de x ao quadrado. Isso daqui a gente sabe muito bem que é só x ao quadrado. Agora ficou com uma função um pouquinho melhor. Tá? Essa função aqui é o meu fator integrante. Beleza? Então, sabendo disso, eu vou multiplicar a minha equação na forma padrão pelo fator integrante. Tá certo? Então, ó, multiplicando a equação pelo fator integrante, obtemos, tá? Só vou pegar uma cola disso aqui. Então aqui, se eu multiplicar pelo fator integrante, eu vou ficar com isso aqui, né? Exponencial, eu vou escrever aqui embaixo, depois eu apago aqui, né? Exponencial de x sobre x ao quadrado vezes dy dx mais exponencial de x sobre x ao quadrado vezes 1 menos 2 sobre x vezes y igual a exponencial de x sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes exponencial de y vezes 3. Tá? Eu troquei a ordem aqui, né? Botei ali 3 ali, mas isso não vai alterar nada. Tá bom? Com isso daí, o que eu vou obter? E isso daqui que aparece aqui é exatamente a derivada em relação a x de quem? Da exponencial de x sobre x ao quadrado vezes y. Tá? Se você derivar esse produto aqui, vai dar exatamente o que está aqui. Tá bom? Você pode até fazer a conta para conferir, ó, a primeira, tá? É interessante que você até saiba conferir para ver se você não errou. Então, ó, a primeira vezes derivada da segunda. Então, a primeira função está aqui, a derivada da segunda é derivada de y em relação a x. Mas a primeira função, tá? Né? Mais a derivada da primeira vezes a segunda. A derivada disso aqui vai dar exatamente isso que está aqui, tá? Essa parte aqui, ó. Tá? Você pode fazer a conta lá que vai bater certinho. A primeira derivada disso aqui é exatamente isso aqui, onde está pegando meu dedo aqui, multiplicando o y. Vezes a segunda, então bate esse negócio aí. Tá? Aqui eu posso simplificar, né? Eu posso cortar esse x quadrado com esse. Tá? Então eu posso até escrever aqui, ó, exponencial de x vezes exponencial de menos x vai dar exponencial de quem? De zero, que é
multiplicação de potência de mesma base. Exponencial de 0 é 1, então o resultado disso vai ser 3, tá certo? Então aqui no final, ó, eu vou ficar com 3, beleza? E aí é bem tranquilão de resolver, tá? Você viu aqui que o fator integrante é um pouquinho diferente às vezes do que a gente está acostumado, que são fatores integrantes ali, né, com uma integral que é bem na cara logo, né? Esse daqui já não era tão na cara assim. Então aqui você vai integrando, né? Vou botar assim, daí, o que eu vou obter? Daí, se eu integrar de ambos os lados em relação a x, eu vou obter exponencial de x vezes y sobre x quadrado igual a integral de 3 dx, tá? 3 dx. Isso aqui é bem tranquilo, vai ficar exponencial de x vezes y sobre x quadrado igual a 3x mais c. Ok? Então isso daqui, tal que c pertence aos reais. Isso daí é a solução geral da minha equação. Ele não me pediu a solução geral, ele me deu um problema de valor inicial. Então ele disse para mim ainda que y de 1 era 0. Então, ó, como y de 1 é 0, temos... Vou pegar aqui e vou escrever, né? No lugar do x eu coloco 1. Aqui vai ficar y de 1, tá? Lembrando que essa função é uma função de x, então eu digo que é uma y de x, tá? Aqui vai ficar 1 ao quadrado igual a 3 vezes 1 mais c, tá? Isso aqui é 0, então vai ficar exponencial de 1 vezes 0 vai dar 0, dividido por 1 vai dar 0. Então daqui eu vou obter 0 igual a 3 mais c. Então c vai ser igual a menos 3. Ok? Com isso daí, assim, a solução é quem? Exponencial de x vezes y dividido por x quadrado igual a 3x mais 3. Tá? Você pode parar aqui e também tem toda aquela história que eu falo sempre com vocês. Se às vezes der para você explicitar y, você pode até fazer. Tá? Se você não quiser, pode deixar assim. Mas se você quisesse aqui, tá? O y seria, passa esse x quadrado para lá, né? Então x quadrado vai multiplicar 3x mais 3. E esse aqui passa para lá dividindo, fica exponencial de menos x, tá? Isso aí depende do gosto da pessoa, se ela quiser deixar assim, tá bom? Se não quiser, pode parar aqui, tá? Por via das dúvidas, se ele não falar nada, para aqui, tá? Para aqui, porque às vezes você pode se enrolar para lá, então não tem problema não, pode parar aqui, que aqui já está de bom tamanho, beleza? Então é isso aí, né? Eu espero que esses vídeos aí que eu gravei para vocês aí, né? Especificamente para a P3 possa ter ajudado vocês, tá? E fica tranquilo aí que vai dar tudo certo, né? Mas aproveita esse sábado aí, porque a prova, né, já está chegando no domingo, então mete a cara, vai para dentro mesmo que o negócio é esse aí, tá? Não tem outro jeito não, é só fazendo exercício mesmo e aí consegue. Tranquilo? Então tudo de bom para vocês, um grande abraço aí. Valeu!